Bem-vindos ao canal Trilhas do Pensamento. Hoje, vamos explorar uma obra literária fundamental que transcende sua época, 1984, de George Orwell. Publicado em 1949, este romance não se limita a uma simples distopia. Ele se configura como uma crítica profunda e atemporal aos mecanismos de controle social, a manipulação da verdade e a erosão das liberdades individuais. Orwell nos apresenta um mundo onde a vigilância não é apenas uma questão de segurança, mas uma ferramenta de controle psicológico, moldando os pensamentos e as ações das pessoas. Em um contexto onde a privacidade é uma noção cada vez mais distante e a liberdade parece ser constantemente ameaçada, 1984 nos convida a refletir. Até que ponto estamos distantes desse cenário? Ou será que, de alguma forma, já estamos vivendo em uma realidade que, em muitos aspectos, reflete o regime totalitário que Orwell tão brilhantemente descreveu? Neste vídeo, vamos examinar as questões filosóficas levantadas por Orwell e sua relevância no mundo contemporâneo. Vamos refletir sobre o papel da liberdade, da verdade e da autonomia em uma sociedade que parece cada vez mais controlada. Convido você a acompanhar essa reflexão que promete não apenas ampliar sua compreensão da obra, mas também convidá-lo a questionar o mundo à sua volta. 1984 nos apresenta o Partido, liderado pelo Grande Irmão, um regime totalitário que controla até mesmo os pensamentos dos seus cidadãos. O controle vai além das ações, ele é psicológico, manipulando as emoções e a percepção da realidade. Mas como isso é possível? A vigilância constante, a reescrita da história e a imposição de uma verdade única são as ferramentas usadas para garantir que todos sigam a mesma linha de pensamento. Hoje, vivemos uma era de vigilância digital. A tecnologia, que deveria nos conectar e oferecer liberdade, é usada para monitorar nossos passos, hábitos e até nossas preferências. Com a crescente coleta de dados pessoais por governos e empresas, nos perguntamos: estamos tão distantes do controle total? A diferença é que agora a opressão não é tão explícita. Ela está oculta em nossos celulares e navegadores. Agora, vamos explorar como essa manipulação da verdade, através da reescrita da história, impacta nossa percepção do presente e do futuro. O Ministério da Verdade é a instituição responsável por reescrever a história em 1984, apagando fatos e criando uma nova realidade conforme os interesses do partido. Essa manipulação não apenas altera o passado, mas também molda o futuro, controlando a forma como as pessoas enxergam a sociedade. No nosso mundo atual, vemos um fenômeno semelhante nas chamadas fake news e na manipulação da informação. Redes sociais e meios de comunicação podem facilmente distorcer ou omitir fatos para manipular a opinião pública. Qual é a diferença entre o Ministério da Verdade e os algoritmos que nos entregam notícias? Estamos sendo alimentados com informações parciais ou distorcidas? E como podemos reconhecer a verdade em um mar de desinformação? Mas e quando as pessoas começam a perceber a manipulação? Como elas podem reagir a esse sistema? Vamos olhar para a resistência que aparece no coração de 1984. Em meio a essa opressão, Winston Smith, o protagonista de 1984, representa a esperança de resistência. Ele se recusa a aceitar passivamente a realidade imposta pelo partido. Mas o que Winston nos ensina é que, por mais que a resistência pareça ser a única saída, ela é extremamente difícil em um mundo onde até os pensamentos são controlados. Winston tenta se rebelar, mas é constantemente vigiado e manipulado. Sua resistência é um reflexo da luta pela liberdade e pela verdade, algo que em muitos lugares do mundo ainda enfrentamos. E o mais assustador, o sistema de Orwell não precisa ser fisicamente opressor. Ele pode ser digital, invisível, mas igualmente eficaz. A resistência de Winston também levanta outra questão fundamental. O que significa ter liberdade de verdade e de pensamento em um mundo onde até isso é monitorado?
A liberdade individual, no contexto de 1984, vai além da ausência de um governo opressor. Ela é a capacidade de tomar decisões sem ser forçado a pensar dentro dos limites de uma ideologia imposta. Orwell nos mostra que quando a mente é controlada, não existe mais liberdade genuína. Hoje, nossa liberdade é mais sutil. Estamos sendo moldados por influências invisíveis, desde as empresas que moldam nossos desejos até os algoritmos que nos mostram o que deveríamos querer e pensar. A pergunta que devemos nos fazer é: o quanto realmente decidimos por conta própria? Ou estamos apenas seguindo o que nos é imposto, sem nem perceber? Essa manipulação também vai além da tecnologia. Como a vigilância, uma ferramenta central do regime de Orwell, interfere na nossa liberdade. O conceito de grande irmão, o olhar onipresente que observa a todos, é sem dúvida uma das imagens mais icônicas de 1984. A vigilância, no entanto, vai além da simples observação das ações. Ela busca controlar as mentes, induzindo as pessoas a se autocensurarem. Hoje, vivemos imersos em uma vigilância digital constante, seja através das câmeras de segurança ou de nossos próprios dispositivos móveis. Redes sociais, câmeras nas ruas, pesquisas online, todas essas ferramentas contribuem para a criação de um mapa digital de nossas vidas. Estamos cada vez mais integrados a um sistema em que nossos movimentos, nossos hábitos e até nossas opiniões são monitorados e, muitas vezes, manipulados. Mas a vigilância não se limita à presença física. Em 1984, Orwell apresenta o conceito de duplo pensar, uma ideia que não só distorce a percepção da realidade, mas também molda nossa visão sobre a verdade e a liberdade. No coração de 1984, encontramos o conceito de duplo pensar, a habilidade de aceitar duas ideias contraditórias simultaneamente. No regime totalitário do partido, a mentira é aceita como verdade, e os cidadãos são forçados a acreditar em tudo o que o partido diz, mesmo que isso vá contra a lógica. Em nossa sociedade, vemos uma forma mais insidiosa de duplo pensar acontecendo todos os dias. Redes sociais e influenciadores de opinião apresentam a verdade de uma maneira tão convincente que muitas vezes aceitamos como realidade mesmo sem questionar. O duplo pensar é uma forma de controle psicológico que faz com que questionar seja quase impossível. Agora, vamos ver como a distopia de 1984 pode refletir as tensões que vivemos em nossa própria sociedade. Mesmo quase 75 anos depois da publicação de 1984, a obra de Orwell nunca foi tão relevante. A vigilância digital, a manipulação de informações e a erosão da liberdade de pensamento estão mais presentes do que nunca. As tecnologias que usamos para nos conectar também nos conectam a um sistema de controle invisível. A pergunta que fica é: estamos caminhando para um futuro como o de 1984 ou já estamos nele, de maneira mais disfarçada? A manipulação da verdade, o controle sobre a mente e a vigilância constante são reais e fazem parte do nosso cotidiano. Como podemos resistir a isso? Como podemos garantir nossa liberdade individual em um mundo tão monitorado? O partido, em 1984, não apenas controla fisicamente as pessoas, mas também cria uma ilusão de liberdade. O conceito de liberdade é distorcido para que os cidadãos acreditem que estão no controle de suas vidas, quando, na verdade, estão sendo guiados para seguir uma única verdade imposta. Hoje, a liberdade que nos é dada é muitas vezes uma ilusão. Somos ensinados a acreditar que estamos livres para tomar nossas próprias decisões, mas, na realidade, muitas dessas decisões já foram moldadas por forças externas. A maneira como consumimos, pensamos e até nos comportamos é muitas vezes ditada por interesses que nem sempre vemos. Agora, com esse entendimento de manipulação, pergunto: o quanto da nossa liberdade é realmente livre? 1984 nos alerta sobre o perigo de um mundo em que a liberdade não é dada, mas conquistada.
A manipulação da informação, a vigilância constante e o controle das mentes são ferramentas de opressão que não podemos ignorar. A pergunta é: o que você está fazendo para preservar a sua liberdade em um mundo cada vez mais controlado? Se você gostou desse vídeo e quer continuar a reflexão sobre temas tão poderosos e atuais como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e venha conosco nessa jornada de autodescoberta e resistência. Até o próximo vídeo!